Tá. Ok. Que horas são? Tá bom, vou deixar isso aí. Tá. A gente estava falando na última aula de verossimilhança, né? Na última aula falando de máxima verossimilhança no caso da normal e no caso da gente quer estimar os parâmetros de uma regressão linear. Uma coisa que é bom a gente também assim, pensar num curso como esse, eu sei que tem sempre cartão de oferta, só que é muito claro, a gente sempre faz, mas uma coisa que é bom a gente pensar é que às vezes não é fácil colar tudo junto, não. No seguinte nível, a gente falou de regressão, e a gente falou de regressão em uns 3 ou 4 contextos diferentes. A gente falou de uma correlação, a gente começou falando de uma covariância, a gente começou estimando de uma forma bem grotesca, mas chegava próximo da covariância. A gente fez, olha, então vamos somar essa covariância. A gente estimou a covariância de forma mais correta. Depois a gente falou do coeficiente de regressão. E depois a gente falou de uma regressão linear. Assim, três caminhos para chegar no resultado final. E a única que a gente seguiu foi o caminho da verossimilhança para chegar também nessa regressão linear. Então eu quero falar que não é difícil colar tudo isso junto. Porque embora na matéria a gente fala basicamente desses assuntos no contexto da regressão linear, o que é o contexto mais simples assim, que eu consigo pensar, tem uns 2 ou 3 exemplos nessa aula em outros contextos. Mas assim, um contexto muito próximo da ciência de dados. As ideias que a gente está colocando aqui, elas servem para outros contextos, né? Tipo, talvez alguns de vocês pensem assim, é só uma regressão linear. Já vi uma forma de regressão linear em algum momento da minha vida, beta igual a R, S, alguma coisa, tipo assim, derivado de Y sobre derivado de X, está aqui como a gente estima a nossa regressão, né? O que é bacana nesse assunto de verossimilhança? Alguns de vocês vão trabalhar com pesquisa. E provavelmente aqueles que já trabalham já se depararam com um artista que fala assim: está aqui a likelihood, está aqui a verossimilhança do meu modelo. E a gente vai otimizar ela de alguma forma. Outros de vocês, quando trabalharem em empresas, nesse mundo de ciência de dados, e a aula de hoje vai falar um pouco sobre isso, vão pegar um framework, tipo um TensorFlow da vida, ou um PyTorch da vida, que vai ter lá um algoritmo, otimiza essa função usando uma coisa mágica chamada SGD, que também é um assunto da aula de hoje. E essas coisas podem ser usadas para modelos muito mais complicados do que o que a gente está explorando. A regressão linear aqui é muito mais assim, vamos entender a maquinaria, vamos entender num contexto muito simples como isso funciona, mesmo se tiver uma solução exata já por trás. Então é um pouco disso que a gente vem falando nas últimas 3 aulas, mas na última aula, com certeza. Então, deixa eu ver se eu vou falar assim, o Túlio postou a lista, eu não postei a prova ainda, e eu vou postar uma lista de exercícios para a próxima prova. Não se preocupe que isso vai surgir lá. O calendário está com as referências, então assim, a gente está meio que em dia com a parte burocrática da matéria. Então, o que é um estimador de massa de verossimilhança? Por que essa ideia é tão interessante? Na última aula, a gente falou assim, olha, vamos partir de uma regressão linear. Então, vamos partir de um conjunto de dados, onde aqui eu tenho um X e aqui eu tenho um Y, onde esse conjunto de dados não necessariamente é um conjunto de dados. Vocês não escolhem onde sentar, tem esse aqui, ó. Vai mudando de lugar.
Nós vamos partir de um conjunto de dados e vamos traçar uma reta que captura bem esse conjunto de dados. Isso aqui não é essa reta. Mas para cada reta dessa, ainda é um erro, que a gente chamou aqui de EI. E a gente falou assim, olha, os meus EIs vão ser distribuídos de acordo com uma normal, 0, e uma variância conhecida. Tipo, foi daí que a gente partiu na nossa última aula. No momento que você fala que os seus erros vêm de uma certa distribuição de probabilidade, você criou um modelo. Você criou um modelo probabilístico desses seus dados e existe uma PDF normal, onde a PDF normal, que a gente também explorou na última aula, para cada errinho aqui desse, vai ser igual a um mundo de coisas que não vai importar tanto. É elevado a menos i ao quadrado, dividido aqui por um sigma ao quadrado, por uma coisa parecida. A fórmula não deve ser também assim, não. Mas isso aqui é a probabilidade dos meus dados quando eu pego a minha normal. E como você tem cada erro desse, e como você fala que você quer que os erros tenham média igual a 0, ou seja, a média do seu modelo são erros distribuídos com uma normal 0 alguma coisa, né? Por exemplo, se o modelo são distribuídos com uma normal com média 0 alguma coisa, o que você quer é que os erros tenham essa cara. E quando você fala que os erros tenham essa cara aqui, a gente começa a ter um pouco onde brincar, que é, vamos achar os melhores parâmetros que levam para esses erros. E o melhor parâmetro da última aula, para a gente chegar, é o parâmetro que tem a maior verossimilhança. Se você parar para pensar na equação de Bayes, que a gente falou um pouquinho na última aula, né? Uma verossimilhança é a probabilidade de um dado seu. É a probabilidade de alguma coisa que você observa quando você está condicionado nesse θ aqui, que são os parâmetros do seu modelo. Isso a gente já veio usando, você já veio usando talvez muito curso de probabilidade, né? Ou probabilidade de estatística, quem fez aquele curso, que é o seguinte, quando alguém fala para você, olha, existe uma distribuição normal, e essa distribuição normal tem um parâmetro de média e variância, isso não é necessariamente ao acaso, não. Tipo assim, quando você otimizar a sua função, isso aqui vai ser uma média, vai ser um somatório de x por aí, e isso aqui vai ser uma variância, que vai ser a equação da sua variância, que é y menos y fundado, né, o x mais x barra quadrado, dividido por n, o somatório disso aí. Então, sempre que a gente maximiza essa verossimilhança, a gente está achando o melhor modelo para os nossos dados, assumindo, claro, que as observações são independentes. Então, na última aula, a gente fez uma coisa que é até mais complicada do que o início dessa aula, que foi usar o máximo de verossimilhança em um caso da normal. Então, se a gente assume assim, se a gente assume aqui que isso serve para qualquer função de probabilidade, eu tenho dois exemplos simples aqui no início da aula, só para a gente fechar um pouco o que é verossimilhança e passar para o gradiente descendente. Então, o modelo aqui são os parâmetros e a função de probabilidade. Então, no caso da regressão linear, isso é a probabilidade de um erro. Não era um x, era de um erro. Né? Mas x aqui é uma coisa mais genérica. Probabilidade de um dado, ou de um ponto qualquer. Dado, quantidade dos seus parâmetros. E aqui a gente tem o nosso modelo. Como a gente assume que tudo é independente, ou seja, esse xi foi mensurado independente desse x2, foi mensurado independente desse x3, a probabilidade de todos os dados condicionados no modelo é só o produtório de tudo. Então, essa aqui foi meio que assim a segunda parte da aula passada, né? Então, a gente fez o caso anormal, onde no caso anormal a gente colocou aqui a nossa equação da normal. Então, isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 1 ao quadrado 2π, que é aquela constante que eu coloquei ali no quadro
Posso até apagar isso aqui. 1 sobre raiz de 1 ao quadrado 2π é elevado a menos alguma coisa. Só que isso aqui é justamente o nosso errinho. Então, cada errinho que a gente mensura está ali, aqui em cima da nossa PDF normal. E para maximizar essa função, como a gente quer o melhor modelo que se adequa aos dados, a gente meio que maximiza essa função, né? E o assunto da aula de hoje é gradiente assimétrico, então a gente vai maximizar essa função numericamente. Brincar com produtórios é uma coisa chata. A gente pode tirar o log da função e maximizar o que é chamado da log verossemelhança. Então, quando você tirar o log disso aqui, né, isso vai ficar assim um log de um C, que não importa tanto, mas o seu é i ao quadrado. Isso aqui vai ser mais justamente y mais beta x menos alfa ao quadrado. Então, quando você tira o log disso, log de a mais b, o c vai para cá, fica log de e elevado a alguma coisa. Log de a elevado a alguma coisa, o elevado vai para fora, então vem aqui para baixo, tem que ser negativo, né? Então isso vem aqui para baixo, e log de e é igual a 1. E a gente chegava, olha, ao ter um modelo onde a gente assume que os erros são normais, é equivalente a falar que você tem um modelo onde tem uma função de erros quadrados. É a mesma coisa. Uma fórmula, o log disso, chega na outra fórmula. Então vamos esquecer um pouco da normal. E vamos pensar, pelo menos, na ideia desses dados, né? Assim, na ideia do que é um estimador de máxima verossemelhança, deixando a regressão de lado por algum tempo. Antes de eu terminar de apagar alguma dúvida aqui, da aula passada, alguma coisa. Então, lembrar mais dos passos que vocês estão. A gente seguiu, né? Então, a gente seguiu 3 passos, ou 2 passos, com 3 passos. O primeiro foi definir um modelo. A gente definiu aqui o que é o nosso modelo. O segundo foi do modelo chegar na verossemelhança. E o terceiro passo foi maximizar a função de alguma forma. E esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então vamos supor que vocês coletaram dados. E esses dados têm a seguinte cara. São dados bem simples, sintéticos mesmo. Tem muito a ver com os dados daquela probabilidade, é a mesma ideia de entender. Quando a gente coletou para cada paciente, onde é que cada xi meu é um paciente, e o valor de xi vai ser 0 ou 1, dependendo se algum medicamento teve efeito nesse paciente, se algum medicamento curou esse paciente. Então, se você tomou o remédio e você teve uma melhora, o valor é 1. Se você tomou o remédio e não foi verificado clinicamente nenhuma melhora, o valor é 0. Então, isso aqui são dados bem simples. Talvez a forma mais simples de pensar numa distribuição de probabilidade, que é o que você já deve ter visto em cursos anteriores. Se não viram, a gente volta aqui rapidinho. Que é a distribuição de Bernoulli. Então, quando você vai na internet, ou quando você vai dar isso no livro de probabilidade, vai falar que isso aqui é justamente uma distribuição que tenta capturar experimentos onde a resposta é sim ou não. Experimentos onde a resposta é houve uma melhora, não houve uma melhora, você falou sim, você falou não, houve uma falha na máquina, não houve uma falha na máquina, ou qualquer coisa desse tipo. E essa distribuição de probabilidade ela existe independente do mundo de ciência da estatística. Assim, probabilidade é uma assunto tem uma interseção com a gente, mas pode ter dado em outros contextos. Mas alguém verificou, nossa, faz total sentido
Da mesma forma, jogar a moeda para cima faz sentido usar uma binomial, né? Faz total sentido a gente usar uma Bernoulli para esse problema. Então, o nosso modelo vai dizer o seguinte, que os nossos dados vêm de uma variável Bernoulli que tem um único parâmetro, que eu vou chamar aqui de θ, em invés de p, só para ficar consistente com os meus exatos. Então, eu defini o modelo. E agora eu quero saber como estimar os parâmetros desse meu modelo. E quando você pegar a sua Bernoulli, acaba que eu pulei um passo, quando você pegar a sua Bernoulli, ela vai ter um PDF que vai ser daquela forma. Então ela vai ter um PDF, eu vou chamar aqui da probabilidade de θ para um valor xi. E isso aqui vai ser θ elevado a xi, multiplicado por 1 menos θ elevado a 1 menos xi. Por que essa equação faz sentido? O parâmetro θ ele tem que ser no intervalo 0,1. Então a Bernoulli computa qual é a probabilidade de você ser curado, ou qual é a probabilidade de você responder sim, ou qual é a probabilidade do valor ser igual a 1. E quando vocês olharem para esses dados, qual é a probabilidade do valor ser igual? Nesse vetor aqui x, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, uma coisa aqui. Qual é essa probabilidade do valor ser igual? Como vocês computariam isso? Só todos os 11 divide pela quantidade. Isso. Tem 7 1s aí, eu acho que tem 13 pontos. Então isso vai ser 7 dividido por 13. Vocês estão falando para mim que θ, o valor da Bernoulli, vai ser igual a 7 dividido por 13, se isso não estiver errado. São 12, tá? 7 dividido por 12. Então aqui eu vou ter o somatório de i de xi dividido por n. Onde xi é 1 ou 0, né? Então sempre que for 1 eu vou somar 1. Sempre que for 0, esse somatório não faz nada. E eu cheguei. E é intuitivo. Assim, é uma coisa bem assim intuitiva. Nossa, você está contando quantas vezes uma coisa acontece, só somar n por n, eu tenho a minha probabilidade. Agora, se eu falar para vocês, seguindo essa lógica aqui, modelo verossemelhança e maximizar. Aqui eu tenho o nosso modelo. Θ elevado a xi, então quando xi for igual a 1, que você teve uma cura ou teve esse medicamento, esse valor vai existir, esse aqui, 1 menos xi, vai embora. Então isso aqui, a probabilidade de ser curado é 7 sobre 12, quando x é igual a 1. E a probabilidade de não ser curado é justamente o oposto, que é 1 menos 7 sobre 12, quando x é igual a 0. Quando for 0, essa parte que fica, e quando for 1, essa parte aqui que fica na minha equação. Então isso é só um compacto de escrever a mesma coisa que a gente está falando aqui dos nossos dados. Então se eu tenho isso aqui, se eu estou mais ou menos aqui, eu acabei de fazer o passo 1. Eu defini o modelo. O meu modelo é que meus dados vêm da distribuição de probabilidade de Bernoulli. Na aula passada, o meu modelo era que os erros vinham de uma normal. Eu tenho uma verossimilhança aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Como é que eu maximizo a minha verossimilhança? Nesse caso. Como é que eu maximizo ela normal? A minha verossimilhança. Qual foram os passos que eu segui? Como é que eu maximizo qualquer função? Oi?
deriva igual a zero. Eu tenho aqui a probabilidade de um ponto. Se eu tenho a probabilidade só de um ponto, eu vou assumir que cada paciente foi escolhido de forma independente. Então, se eu tenho que escolher que cada paciente foi de forma independente, vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar que eu só tenho 2 pacientes. 1,1, 0,0. 2 foram curados, 2 não foram curados. Isso aqui é o paciente X1, isso aqui é o paciente X2, isso aqui é o paciente X3, isso aqui é o paciente X4. Então, se eu tenho aqui esses 4 pacientes, e os 4 são independentes, a probabilidade de todos os dados para este modelo, que é a mesma coisa de escrever a probabilidade de todos os dados condicionados do modelo, só por causa da notação aqui. Isso aqui vai ser igual. Qual é a probabilidade desse paciente aqui? Porque xi é igual a 1 menos xi é igual a 0, isso aqui vai embora. Qual é a probabilidade desse outro paciente aqui? Certo também. 1 menos θ. 1 menos θ. E isso aqui vai ser igual a θ ao quadrado. 1 menos θ ao quadrado. Está aqui a minha função de verossemelhança para 4 pontos. Como é que eu maximizo ela? Deriva igual a 0. Pergunta a uma aula. É mais fácil derivar somas ou multiplicações? Somas, né? Tipo assim, não só isso, como tem um gráfico nessa aula aqui, tipo, é bem mais simples. Você deve pensar que o log da sua verossemelhança não vai mudar o ponto máximo. Aqui eu tenho um gráfico que mostra isso. Então, se eu tirar o log disso aqui, o log daquele θ, isso aqui vai ser o quê? Log de θ ao quadrado mais log de 1 menos θ ao quadrado. Isso aqui vai ser 2 log de θ mais 2 log de 1 menos θ. Aqui a gente acabou de dar o log da função acima. Então agora você pode derivar essa função e igualar essa função para 0. Eu vou fazer aqui, só que eu estou fazendo sem espaço. Né? Tipo, a derivada do log é 1 sobre θ. Então aqui vai ser o meu L. E a derivada de 1 sobre θ vai ser aqui 2. A derivada de 1 menos x é menos 1 sobre 1 sobre x. Né? Aqui você pode ver uma tabelinha de derivadas para resolver. Então você chega aqui nessa equação. Você vai chegar num caso como esse aqui para você ver. Quando você setar isso aqui para 0, você vai ficar com 2 sobre 1 menos θ. Vai ser igual a 2 sobre θ. Então, quando você cortar aqui, jogar o θ de um lado para o outro, θ vai ser igual a 1 menos θ. 2θ vai ser igual a 1 e θ vai ser igual a 1 sobre 2. Que é justamente 2 pessoas em 4, ou 50% pessoas foram curadas. Então é sobre isso que a gente está falando nessas aulas. Sempre eu falar assim, olha, eu tenho um problema de máxima verossemelhança, eu quero achar os parâmetros que melhor se ajustam aos dados. Que é a mesma coisa quando você fala, eu tenho uma regressão cujo erro quadrático
cujo erro vai ser quadrado, eu quero achar os parâmetros que minimizam esse erro. Então, essa parte da matéria a gente tem um pouco com um assunto assim, mais inicial de PO, né? Que é como que a gente vai maximizar e minimizar funções. Porque tudo que... Eu sei que o quadro ficou meio bagunçado, mas o que a gente fez aqui nesse quadro, que vai ter na aula de hoje também, tem a ver com maximização. Maximize a verossimilhança dos seus dados. Está claro o exemplo? Antes que eu passe aqui os dados. Então, isso aqui é a noção de uma verossimilhança. Aí aqui eu tenho só a mesma ideia, passo a passo, no quadro. Se a gente pensar de forma genérica, isso aqui não vai ser log de 2, vai ser log do número de 1. E aqui vai ser log elevado ao número de 0. Veja aqui, log somatório de 1. E aqui o somatório dos zeros. Você maximiza a função. Então aqui você vai quebrar justamente. Aqui eu tinha 2 log de θ, 2 log de 1 menos θ. Se você pegar o gráfico dessa verossimilhança, olha a cara dela. Então isso aqui é o nosso modelo. Isso aqui é o nosso modelo. Que é justamente o que está aqui no quadro. E se não for claro aí nas duas aulas, nós estamos fazendo funções de parâmetros. São funções de θ, de alfa, de beta. Não é derivada em x e em y, como você geralmente vê. Derivadas dos parâmetros do modelo. Se θ for igual a 0,4, a verossimilhança é baixa. Quando θ chega perto de 7/12, a verossimilhança vai ser máxima. O log não muda o local do máximo se a sua função for côncava igual a essa. Então, otimizar essa função vai estar mais ou menos o mesmo valor, que é 0,6. E otimizar essa função vai dar mais ou menos o mesmo valor também, que é 0,6. No caso que não é o que está aqui no quadro, que é o de 1/2. Está clara a ideia? Pronto. Então, sempre falar assim, olha, eu tenho uma distribuição de probabilidade que captura dados de tal forma. Então, eu tenho uma distribuição de probabilidade que captura dados 1, 0, e isso é modelado como uma Bernoulli. Aí você fala, olha, a probabilidade do acerto é 7/12. Embora seja óbvio chegar nesse 7/12, também tem um motivo que o melhor modelo que se ajusta aos meus dados é justamente o meu parâmetro está aqui no meu 7/12. Então isso é uma verossimilhança. Algumas dúvidas? Então assim, eu acho, não tenho certeza, como eu falei, isso é a parte mais pesada da matemática da matéria que a gente tem. E a equação, a fórmula de bolo é essa aqui. Começando de um modelo, tire o log dele, maximize, dv igual a 0. A gente tem nosso estimador de máxima verossimilhança. Então aqui no caso do 7, né? Da 7, ali da n menos 7, tirando o log, vai chegar no mesmo canto, derivando, vai chegar no canto muito parecido com o que a gente chegou lá no quadro. Quando você setar esse log para 0, que é o que a gente fez no quadro lá, usando 2, mas aqui vai ser o número de casos positivos, aqui vai ser o número de casos negativos. Quando você igualar isso aqui para 0, uma forma fácil de fazer isso é assim, ignore o somatório, chame isso de A e chame isso aqui de beta. Você vai chegar justamente em A sobre B mais A. E aqui você vai chegar no seu somatório de xi, número de casos positivos, dividido por n, como sendo o melhor parâmetro seu. Eu tenho aqui 2 slides da normal. Só que a gente já fez a normal, entende? Quando a gente estava falando da regressão linear. Então deixa eu pular esses
slides aqui agora, só porque eu acho que vai tirar muito tempo. E deixa eu falar aqui sobre outra coisa com vocês. Se você não soubesse nada de cálculo, então vem aquela parte que fala assim, de gambiarra, e você não sabe nada de cálculo, assim, nada mesmo. Mas você sabe que tem um modelo, que é uma PDF de Bernoulli, e alguém está lhe falando que existe um valor código, onde esse valor é o valor de maior verossimilhança, ou o valor de maior probabilidade, se pensar de outra forma, para esses seus dados. E alguém lhe fala que a curva parece com essa aqui. Aí você fala assim, nossa, eu não sei chegar no ótimo de uma função de forma nenhuma. Mas vocês viram, imagino eu, em alguma matéria de análise numérica, como achar o zero de uma função. Assim, achar o zero de uma função. Com o método de Newton, uma coisa parecida, né? E se eu pegasse vocês, o indivíduo que existe aqui, jogasse aqui, nesse ponto, entendeu? E você olhasse para a esquerda ou para a direita, e você pensasse, olha, existe um máximo dessa função. Isso está para a esquerda ou para a direita desse ponto? É uma pergunta meio óbvia. Esquerda ou direita? Quem acha que é esquerda? Ninguém. Está para a direita. Então você fala assim, ok, eu tenho que olhar para essa curva e eu tenho que caminhar para aqui. Se eu jogo você aqui, você tem que olhar para essa curva e caminhar para aqui. Então isso é a ideia do algoritmo de hoje, que é o algoritmo de gradiente descendente. Você poderia pegar esse valor aqui, avaliar a sua função, dar um passinho para frente, avaliar, ver se é maior, dar um passinho para trás, avaliar, ver se é menor, e fala, olha, eu tenho que andar para aquele lado, porque a função está crescendo para aquele lado. Isso é literalmente a definição de uma derivada. E é isso que a gente faz quando a gente vem otimizando as nossas funções, né? E, novamente, o algoritmo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, ele só vai ser executado em casos que tem uma fórmula fechada, como esse aqui do quadro, e como da normal, e como outros exemplos que a gente viram. Só que ele é bastante útil em vários outros contextos. Dúvidas? Vou mudar um pouquinho o foco. Então, na aula, no fim da aula de hoje, a gente vai aprender como o aprendizado de máquina aprende. Assim, vai aprender, literalmente. Como é que essas funções aprendem? Como é que esses algoritmos aprendem e chegam numa solução boa, né? E boa parte do machine learning de hoje em dia tem a ver com optimização. Embora seja meio mágico, embora, tipo assim, traga resultados ultra bacanas, muitos dos frameworks que vocês vão usar vão estar fazendo isso aqui para modelos diferentes. Vão estar otimizando funções de modelos diferentes. E a gente vai focar, obviamente, no caso mais simples nosso, que é o caso da regressão linear. A gente viu duas formas de regressão linear. Uma é que eu quero a reta que minimize o erro ao quadrado dessa equação aqui do modelo. Ou seja, ache beta e alfa com o menor erro ao quadrado. Outra é, assuma que os erros são normais e ache o seu beta e o seu alfa, como eu redundante no slide anterior. As duas são equivalentes, novamente. Tira o log daqui para você ver que o erro quadrado está na normal. Na aula que a gente falou sobre isso, eu falei da soma dos erros quadrados. Na aula de hoje, eu vou tirar a média dos erros quadrados. Note que o M não é um parâmetro que eu vou... Aqui é L beta, não é um parâmetro que eu vou otimizar. Então, ele não muda a minha vida. Ele não muda a resposta ótima. Mas vai ajudar o meu algoritmo, só para eu escalar um pouco as coisas para baixo. Então, como otimizar uma função, né? Já perguntei isso para vocês. Derivar e igualar a zero. Maximizar ou minimizar a verossimilhança, também já falei isso aqui com
com vocês, chega no mesmo resultado. Agora, como a gente faz isso de forma numérica, né? Antes de continuar, vocês viram o gradiente descendente na aula de asterisco numérico de vocês? Já qual foi isso? Então, estamos em sync com comum. Então, como a gente procede para otimizar uma função de forma numérica, né? Fazendo um códigozinho, como a gente fez em outras aulas nossas. E a gente vai chegar numa ideia que se chama de gradiente descendente estocástico, que é basicamente assim o que é chamado hoje em dia de the workhorse, assim, um termo em inglês, do motor, ou do cavalo de trabalho, do motor de aprendizado de máquina moderna. Esse algoritmo muito simples é o que basicamente boa parte dos frameworks que vocês usam ou vão usar no futuro deve. E o que é SGD? Ou quem usa SGD? O que é SGD em poder, né? Paulo. E esse slide tem uma resposta muito bacana que é tipo assim, tudo. Qualquer framework que você usar vai ter SGD por baixo. Assim, qualquer um deles vai ter o algoritmozinho da aula de hoje rodando por baixo. Só que para modelos um pouco mais complicados. Então, como a gente está tentando achar o máximo ou o mínimo de uma função, vão ter dois algoritmos. Um é o oposto do outro. Gradiente ascendente, quando a gente quer maximizar uma função. Gradiente descendente, quando a gente quer minimizar uma função. Vamos pegar os erros quadrados. Vamos também, faltou o n menos 1 ali, só corrigir o melhor. Vamos também focar mais uma vez no caso mais simples, que é o caso onde a gente vai normalizar os dados. Então, ao normalizar os dados, ao computar aquela z normal, eu estou falando que a reta tem que passar pela origem. Duas aulas atrás a gente mencionou isso. Ao falar que a reta tem que passar pela origem, eu tenho basicamente só um parâmetro para brincar, que é o meu beta. Não é difícil derivar a função igualar a zero e achar o beta ótimo, mas vamos fazer aqui de outra forma. Então, o meu modelinho, como é um modelo de erros, não de verossemelhança, eu quero minimizar os erros, vai ser ache o valor de beta, a inclinação da reta, que melhor aproxima beta xi de y ao quadrado, tirando a média de todos os pontos. E vamos focar, e como eu falei agora, então, assim, as funções nossas são de letras gregas, são de parâmetros. Y e x são dados, os dados não mudam, os dados são fixos, e os parâmetros que mudam. Isso também tem muito a ver com a definição de uma verossemelhança, de uma função de erro. Os dados estão constantes, e quais parâmetros melhor se adequam aos meus dados. E se a gente focar em um ponto apenas, ou seja, se você pegar uma reta, então aqui eu tenho, não que eu vou ficar mostrando muito código hoje, mas assim, aqui eu tenho uma base de dados que eu não mostrei, que é justamente uma base de dados que tem um problema fenomenal. A gente quer prever qual é o comprimento do nariz de um canguru usando a largura do nariz de um canguru. As pessoas estudam isso, então a gente tem uma regressão linear de comprimento e de larguras do nariz dos cangurus, né? Aqui eu tenho os dados z-normalizados. Então, nos dados normalizados, essa reta deveria passar pela origem, e ela passa assim pela origem. Então, eu não tenho o meu valor de alfa. O meu alfa não importa. E aqui eu já estou mostrando para vocês o que é essa reta, né? Aqui para vocês a ideia do que é essa reta que eu já aprendi dos dados e que eu já fiz o fit na nossa aula passada. Então, se eu pego esses dados, o primeiro ponto desses dados normalizados é x igual a menos 0,1 e y igual
a menos 0,8. Sim, nota, normalizei, então isso fica negativo. E se eu ploto o meu erro quadrático, que é justamente y menos beta xi, como uma função de beta, você vai ver que para um ponto apenas, o valor ótimo de beta é mais ou menos igual a 8. A inclinação de uma reta é delta y por delta x, como ela passa para a origem, 0,8 vezes 0,1, dá mais ou menos aqui igual a 8. O valor ótimo do meu erro. Né? E aqui eu tenho a minha função de erro para vários outros valores de beta. Então isso aqui é para um ponto. Está claro o gráfico? Se eu pegar outro ponto, esse gráfico vai mudar de cara? O que é que vocês acham? Ele vai continuar sendo quadrado? Sim ou não? Deixa eu ver. Outra forma de essa aqui. X e Y não estão variando. Beta está variando. Vai ter aqui um beta ao quadrado quando eu levar esse número aqui ao quadrado. Né? Então esse gráfico ainda vai ser, vamos supor assim, não, esse gráfico é uma função quadrada, aqui só ele ainda vai ser uma função quadrada em beta. Só que para outro ponto, que é justamente o que eu tenho aqui no meu notebook, não nos slides, o gráfico vai mudar qual é o beta ótimo, que faz também total sentido. Eu não estou vendo a base como um todo, eu não estou somando os erros, mas para um ponto, menos 0,37, menos 0,03, aqui está o meu erro quadrado, para outro ponto, aqui está o meu erro quadrado, e aqui está o valor ótimo de beta para um ponto. Só que a regressão linear, ele quer achar a melhor curva para todos os pontos ao mesmo tempo. Então, o que ela faz é somar. Então, assim, eu já falei isso com vocês, né? Tipo assim, qual é a ideia da otimização? A partir de um local, caminhar para achar o ótimo, né? Isso aqui eu já brinquei com vocês nos slides anteriores. Ok. Mas essa função vai ser uma soma de erros para cada um dos meus pontos. Né? E se você olha para essa função ela é convexa. Né? E essa é uma função convexa para um ponto apenas. Quer dizer que existe um único valor mínimo, que é o mínimo global dessa minha função, definida literalmente em 8, que é realmente assim o lugar da equação da reta para esse um pontinho e a origem. Se essa função é quadrada para um ponto e é quadrada para outro ponto, e é convexa para um ponto e é convexa para outro ponto, né? Talvez não passe para trás. Qual é a definição de uma função convexa? Cálculo 1. Como é que eu sei que uma função é convexa? Alguém falou aí muito com vergonha em segunda derivada. Tipo, se a segunda derivada da sua função for uma constante maior ou igual a zero, tem que ser uma constante. Se você maior ou igual a zero, aqui vai ser uma constante, porque vai ser igual a 2. A minha função ela vai ser convexa. Se eu tenho uma função convexa e eu somo com outra função convexa, ela continua sendo convexa? Intuitivamente, sim ou não? Sim, né? Se você quiser pensar também a ideia, a derivada de duas somas, a derivada da soma de duas funções, vai ser a derivada da primeira com a segunda. Então você deriva a primeira duas vezes, deriva a segunda duas vezes. Se a primeira é sempre maior do que zero, então a segunda também sempre vai ser maior do que zero, porque a gente está assumindo que as duas são convexas. Então considerar a soma das duas sempre vai ser também maior do que zero. Então, a soma das duas convexas também vai ser uma função convexa, a segunda derivada aqui maior do que zero, vai ser menor que zero. Vai ser menos justo. Né? Tipo,
A minha segunda derivada é que vai definir esse caso. A soma vai dar o mesmo ponto, vai dar o mesmo resultado. Então, quando eu somar para todos os pontos, eu tenho aqui o valor de beta óbvio e a minha função continua sendo quadrática, onde o beta óbvio para todos os pontos é mais ou menos 0,9. Então é isso que a gente vai falando quando a gente vai brincando de algodão convexa, que é sempre que eu dar um problema que tem um único mínimo global, você chegar nessa sua resposta ótima aqui. Ok. Quando a função é côncava, a derivada muda do sinal e é só o inverso. Então, ok também. Se uma função f de x é convexa, menos f de x é côncava, então isso aqui é só a diferença entre a verossemelhança e a perda na nossa regressão linear. Tudo certo. Vamos olhar agora para outra função que a gente já mostrou aqui um pouquinho de forma informal, não somente o gráfico dela. Aqui eu tenho a minha função quadrática, aqui eu tenho a minha função de erro, e aqui eu tenho a minha função da derivada. Então, essa aqui é a função de beta, a soma dos erros quadráticos para todos os pontos. E aqui eu tenho a derivada dessa soma dos erros quadráticos para os pontos, né? Essa derivada ela vai ser igual a zero, justamente quando a gente passar no nosso ponto ótimo da nossa função. E ela deve mudar de sinal de acordo do lado que a gente está nesse nosso ponto ótimo aqui, né? Então, se eu estou além do meu ponto ótimo, note que a minha derivada ela fica positiva. Se eu estou para trás do meu ponto ótimo, note que a minha derivada ela fica negativa. Então, dependendo do lado que eu estou aqui, a derivada vai ter um sinal. Então, aqui ela vai ter um sinal e aqui ela vai ter um sinal oposto. Então, se eu jogo vocês aqui nesse local, certo? E eu falo assim, para o lado esquerdo, a derivada é negativa. E vocês têm que dar um passo para cá, vocês dão um passo no sentido oposto da derivada. Vocês querem crescer a sua função. E aqui vocês dão um passo no sentido oposto da derivada. Justamente. Para decrescer a sua função, mas caminhar para a direita e caminhar para a esquerda. Então, o valor da derivada indica qual direção a gente vai. Eu vou caminhar para a esquerda ou eu vou caminhar para a direita. Minha função vem decaindo para a esquerda ou minha função para a direita ou minha função vem decaindo para a esquerda. Aqui a gente tem a nossa derivada. Negativa antes do valor ótimo e positiva depois do nosso valor ótimo aqui. Quanto mais perto do ótimo, menor também vai ser o valor da minha derivada. Então, talvez alguns de vocês já viram essa ideia antes, né? Tipo, já viram a ideia do gradiente descendente antes? Mas eu já lhe dei aqui todos os passos para montar esse algoritmo. Você quer montar um algoritmo em que você vai caminhar para achar o menor valor de uma função. Você sabe que o sinal da derivada vai ser negativo quando eu estou do lado esquerdo do mínimo, vai ser positivo quando eu estou do lado direito do mínimo. Você sabe avaliar a sua função. Caso você não saiba derivar, você sabe no mínimo avaliar uma derivada numérica, onde uma derivada numérica vai ser algo tipo assim, avalia a função em f de x e avalia a função em f de um x mais um hzinho, tipo assim, mais um hzinho e divida por h e escolha um h como sendo igual, quando é muito pequeno. Aqui é a definição derivada, né? O limite quando isso aqui chega para zero. Você sabe dessas duas coisas, você sabe a função, sabe a direção, então a gente tem tudo pronto para o algoritmo.
Como é que esse algoritmo ele funciona? Partindo de um local inicial qualquer, pode ser qualquer ponto que a gente esteja no nosso código, pegue a nossa função derivada, defina uma taxa de aprendizado como sendo igual a 0.01. Isso aqui eu vou chegar para ela já, mas defina um lambda como sendo 0.01. Compute a derivada e dê um passo no sentido oposto dela. Porque se pensar daqui era positiva, eu tenho que reduzir, eu dei um passo negativo para ir minimizando a sua função. Então, se você começa com beta igual a 1.6, compute a derivada nesse ponto e dê um passo para cá. Agora você está aqui na segunda iteração do seu algoritmo. Este passo que você vai dar agora vai ser maior ou menor do que o anterior? A derivada aqui é maior ou menor que a outra? Menor, né? Então esse passo aqui vai ser menor do que o anterior, no sentido oposto à derivada. Note que a derivada ela vai crescendo quanto mais longe eu estou da minha função. Aqui eu vou ter um passo ainda menor. E aqui eu vou ter um passo que, infelizmente, vai passar do valor ótimo. Quando eu passar do valor ótimo, o que é que acontece com a minha função de derivada? Ela inverteu o sinal, certo? Então, se ela inverter o sinal, ela vai começar a dizer que você tem que dar um passo para trás. Agora, esse algoritmo, muito simples, é como boa parte dos frameworks de aprendizado de máquina aprendem. É o algoritmo do gradiente ascendente. Eu sei que no caso da regressão linear, derivar igualar a zero não é tão complicado, mas ao executar esse algoritmo e caminhar aqui com ele, você vai chegar também no seu valor ótimo. Você vai chegar também no mesmo valor de beta ali, mais ou menos igual a 0.9. Tem um fator que eu não falei aqui, que é justamente... Tem um fator que eu não... Bom, mas está aqui, né? Então, como é que é o algoritmo? Escolha um valor inicial, por exemplo, beta igual a 0. Escolha uma taxa de aprendizado. Então, essa taxa de aprendizado aqui vai ser lambda igual a 0.01. Escolher taxa de aprendizado é uma arte. Então, a gente vai deixar como 0.01 na ideia da matéria por enquanto. Compute a derivada L' da sua função de perda. E em cada passo, sete o valor de beta para ser lambda 0.01 em direção da sua derivada. Então, no início vai ser 0.01 vezes um valor grande, depois vezes um valor menorzinho, até a gente chegar bem próximo do nosso direção. Ótimo. Aqui. Dúvidas? Está clara a ideia do algoritmo? Fazia o quê? Fazia o quê? Tipo, tinha umas outras heurísticas dentro do gradiente descendente para escolher o melhor tamanho de passo. Tem, que é o método Newton, que é para o próximo dos slides. Escolher o tamanho de passo não é uma coisa muito fácil, não. E boa parte dos bibliotecas que vocês vão usar na vida, deixa a tarefa para você. No fim das contas, meio que briga com isso. E você mesmo que acha o valor. O problema lá é que as derivadas são muito mais complicadas de estimar do que a nossa. Assim, a segunda derivada, geralmente, não é fácil de estimar. O algoritmo de Newton, o que ele faz é que ao invés de ter esse lambda, você dá um passo, que é a primeira derivada dividida pela segunda derivada. Então, a sua segunda derivada é que define o tamanho do seu passo. Se a primeira derivada é o quanto minha função muda, a minha segunda derivada é o quanto a mudança está mudando. Então, é isso que vai definir
qual é o tamanho do meu passo. Tem outras formas de fazer isso. Tem Adam, tem RMS-Proc, tem muito algoritmo que não cabe aqui na matéria. É só a ideia básica. Esse algoritmo, deixa eu fazer uma dúvida nessa explicação. Quando é que ele não vai funcionar? Oi? Quando não tem derivada, é um caso. Quando mais ele não vai achar um valor ótimo? Quando tem mínimo local. Também pode ser uma coisa assim, quando tem mínimo local. Então, quando a minha função ela tem essa cara aqui, e eu rodar ele vai descer, vai chegar aqui, opa, vai ficar aqui, e vai achar um mínimo local. Certo. Infelizmente, eu não sou muito do mundo teórico da aprendizagem de máquina, mas assim, o que muita gente fala hoje em dia não importa. Você ficar no mínimo local, no mínimo global, é o mínimo. Tá, mais ou menos. Beleza. O seu modelo vai funcionar. A gente não vai entrar muito nessa questão, não. Só otimizar funções convexas. E você vai parar o seu algoritmo quando ele convergir. E o que é a definição aqui de convergência, né? Então, se eu rodo esse meu algoritmo, e esse meu algoritmozinho, só para mostrar a ideia também, ele é basicamente um for em Python, então, tipo assim, são pouquíssimas linhas de Python, entende? Onde você vai computar a derivada e fazer beta igual a beta, taxa aprendizado, vezes a sua derivada. É um algoritmo muito simples de implementar. Você consegue observar qual é o seu valor de beta. Então eu comecei dizendo que beta é igual a 2 e eu rodei o algoritmo. E eu não disse para ele quando parar. Então ele começa aprendendo beta, vai descendo, até chegar no valor ótimo, que é beta igual a mais ou menos 0.8, 0.9, que é justamente o valor que a gente tinha quando a gente olha para o nosso gráfico aqui. Entre 0.8 e 1, 0.8 alguma coisa, 0.9 alguma coisa. Eu não sei de cabeça não essa função, mas aqui a gente acha o nosso valor ótimo de beta. Então você chega no valor ideal. Porque sua função ela é convexa, né? Então porque você consegue tem apenas um mínimo global. Como é que você para esse algoritmo, né? Ao invés de rodar por 300 passos, você pode inspecionar a mudança do valor de beta. Então você vê se o valor de beta está mudando muito de uma iteração para outra. Se isso for menor do que alguma tolerância, você para o seu algoritmo e aí você acabou de aprender. Se você olha para o erro quadrado, é a mesma coisa. O erro começa alto, porque eu estou lá do outro lado da minha função. Eu estou com beta igual a 2, que deve ter um erro quadrado de 1.4 para a funçãozinha lá embaixo. E cada passo que eu dou, eu venho convergindo até chegar aqui no local onde o erro é mínimo. E nota que a partir daqui o erro não muda mais nada. Então eu posso inspecionar o nosso erro e parar de otimizar a minha função aqui. Está clara a ideia? Então é basicamente isso que o bom passo de aprendizagem de máquina vai ser, do ponto de vista assim, menos preocupado com questões de mínimos locais, com questões de qual é a melhor função de gradiente descendente em baixo, como você falou, entendeu? Mas a ideia é essa, você tem que ajustar curvas para os seus dados. Aqui eu estou fazendo gradiente descendente, né? Eu estou minimizando o erro quadrado. Se eu fosse maximizar a verossimilhança, o algoritmo é o mesmo. O algoritmo é a mesma ideia. Porque ao invés de dar um passo no negativo da derivada, eu dou um passo na derivada em si, entendeu? Aí como é que você escolhe o tamanho certo desse passo, né? Assim, tem várias formas de fazer isso.
Muitos de vocês talvez já brincaram com isso. Você brinca com vários passos e vê o que tem o melhor ajuste de curva. Então você brinca com o passo 0.1 e vê se o erro quadrado que ele chega é baixo. Brinca com o passo 0.2 e vê se há um erro menor ainda. Brinca cada passo desse e verifica cada erro desse. Então você vai ter um gráfico para cada passo. Então todo passo é 0.1. Vai ser assim quando o passo é 0.01. Vai ser assim quando o passo é 0.001. Vai ser assim, então aqui eu tenho o meu erro. Quadrado. Aí você fala, não, esse aqui está menor de todos. Quando você reduz mais ainda, você vê que não muda em quase nada. Aí você fala, não, esse aqui é um tamanho bom para você escolher o seu passo. Porque basicamente tente todos eles e escolha o melhor. Então isso é uma forma de fazer. E outras formas de fazer também seria tipo assim, quando a gente fala de cross-validation, você verificar o quão bom os seus dados analisam para a amostra que você ainda não viu, né? Outras ideias que tem é você começar com um passo grande e depois ir reduzindo. Porque quando eu estou aqui na minha função, eu consigo dar passos maiores. Agora, se eu estiver aqui e dar um passo grande, para onde eu vou? Se eu der um passo aqui de tamanho 1 para a esquerda, onde é que eu vou? Aqui, mais ou menos, né? Aqui é 1.2, aqui é 0.2, eu venho para aqui. Aí você dá um passo tamanho 1 para a direita. Aí eu volto para lá. Você vai ficar nessa brincadeira para sempre, né? Então, quando você tem um passo grande, você não converte. Você pula para cá, depois você pula para cá, depois você pula para cá, depois você pula para cá. Você pode demorar mais tempo para convergir. É comum tentar tamanhos de passos assim na base 10, né? Tipo assim, 100, 10, 1, 0.1, 0.01. Eu nem tentaria 100 e 10, sabe? Se eu organizar de tempo. Geralmente eu faria assim, 0.1, 0.01, 0.001, 0.001 e 0.0001. Mas sim, você pode dar passos de tamanho maiores do que 1. Não é errado, não. Só que na minha experiência, realmente não vai dar tão certo. Quando você tem um passo alto, você pode ficar pulando nessa função. Quando você tem um passo baixo, você vai demorar. Você pode demorar um tempinho para convergir. Se você começa a ir com um passo muito baixo, você vai ficar muito caminhando de forma muito lenta. Está clara a ideia? Tudo certo? Problemas de algoritmo. Só funciona com funções convexas ou côncavas. 2, tem que escolher o tamanho desse passo, que é o nosso learning rate. Caso você queira maximizar uma função, só mudar o sinal. Por exemplo, se eu estou maximizando a verossemelhança, que é o oposto, né? Vai ser uma função côncava, só mudar aqui esse meu sinal e a gente para quando convergir. O que é o método de Newton, né? Então, uma outra forma de você aprender essas funções sem escolher esse tamanho do passo, né? É você usar a segunda derivada. Só que a segunda derivada nem sempre vai ser simples de computar. Eu mesmo já tive problemas em que eu não consigo computar ela. E o seu algoritmo vai ser a mesma ideia de antes. Só que você vai computar a primeira derivada da sua função, vai computar a segunda derivada da sua função, e o seu passo vai ser 1 sobre a segunda derivada. Por que isso faz sentido, né? Assim, se a gente passar do ponto de vista intuitivo, né? Então, se isso aqui mostra a mudança em x, a primeira derivada, a segunda mostra a mudança da minha função. A segunda derivada vai mostrar a mudança dessa derivada, né? Então, assim, quanto mais próximo do ótimo, eu estou, esse tamanho de passo aqui vai começar a diminuir, né? Eu posso chegar mais perto do valor real. É só uma segunda heurísticazinha se você consegue ter a sua segunda
derivada. E, finalmente, gradiente descendente estocástico, que é o workhorse de machine learning. Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu comecei essa aula falando com vocês, ou essa parte da aula, né, falando com vocês que o erro quadrático é uma soma de funções convexas. Existe uma soma de funções convexas, cada uma por si só vai ser convexa, né? E quando você para raciocinar sobre o algoritmo de gradiente descendente, e você lembra das suas aulas de AES-2, das suas aulas de estruturas de dados, já pensei a declaração mais nova, ou mais antiga, qual é o custo desse algoritmo do ponto de vista assintótico, sem considerar o tempo que demora para convergir? Porque o tempo para convergir vai ser um problema assim, mais complicado em machine learning. Em machine learning, a gente pode assumir o custo do algoritmo de duas formas. É quanto tempo ele demora para ficar perto daquele valor, ele não muda mais tanto. Mas aqui eu posso ver se é constante. Eu vou rodar o algoritmo 100 passos. Então, se eu rodo o algoritmo 100 passos, o meu custo vai ser 100 vezes O de alguma coisa. Qual é o valor desse O? Eu tenho que fazer aqui. Nesse algoritmo. E eu sei que o algoritmo aqui está muito alto nível, né? Deixa eu pegar aqui a versão mais simples dele, né? Quando eu computo essa derivada, embora não está claro aqui, né? Porque o x e y eu não estou mostrando na função. Eu tenho que iterar por quantos pontos? Para computar esse erro quadrado. Qual é o custo assintótico totalmente? O que é? O meu erro é o quadrado dos pontos. Eu venho para o custo de ODE. Então, o custo de computar aqui essa derivada também vai ser ODE, certo? Então, o meu algoritmo ele tem um custo onde a gente vai ver, onde a gente vai ter aqui para cada, e talvez fique mais fácil mostrar o código Python, né? Assim, eu sei que talvez no código nem vai estar claro que eu faço vetorização, né? Mas se aqui eu tenho que computar uma derivada, e era uma soma de erros ao quadrado, e eu sei que o NumPy vai esconder isso numa função só, ao computar a média de x e y, eu tenho um custo O de n. Aqui tem um custo O de n, é porque o código do NumPy não faz isso tudo de uma vez só. Aqui eu tenho um custo O de n. Então, ok. Se eu tenho um custo O de n, quando você tem uma base gigantesca, então aí é que vem muita ciência, algoritmos novos, bases muito grandes, pagar esse custo não é uma coisa muito razoável, não. Seu algoritmo você não vai conseguir treinar ele, você não vai conseguir rodar ele. Mas tem duas coisas que é muito bacana que a gente está assumindo aqui, que pode ajudar a gente. A primeira é que cada observação, você só paga isso, é independente uma da outra. Então, uma observação não interfere na outra. Se eu mensurei que você foi curado, não tem a ver com o seu amigo que você curado. Se eu mensurei a sua altura, não tem a ver com a altura do seu amigo. A segunda coisa que a gente tem, que também é bem interessante, é que a gente tem uma função quadrática para o ponto x1, a gente tem outra função quadrática para o ponto x2, a gente tem outra função quadrática para o ponto x3, e a gente tem uma soma de funções quadráticas para todos os pontos. A soma das funções quadráticas vai ser uma nova função quadrática, certo? Em x1, x2 e x3. Ok. Agora vamos assumir que eu vou começar aqui, nesse meu próprio com beta, ou com o meu parâmetro beta aqui, igual a 0,1, certo? Então aqui eu tenho uma função
para todos eles em 0.1. Aqui eu tenho a minha função para o ponto 1 em 0.1. Aqui eu tenho para o ponto 2 em 0.1 e para o ponto 3 em 0.1. Aqui. Certo. Com base nessa figura, aqui eu vou ver qual. Se eu otimizar o primeiro ponto, x1, vou otimizar só ele, não vou otimizar nenhum. Se eu otimizar só essa função aqui em beta, eu caminho para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, né? Talvez para a direita de vocês, para a esquerda para cá. Ao caminhar para a esquerda em x1, eu também estou caminhando para a esquerda em todos os pontos? Nesse exemplo? Eu estou caminhando em direção ao erro ótimo? Sim, né? Estou caminhando do mesmo lado. Okay. Então, a ideia que as pessoas tiveram para fazer uma segunda versão desse algoritmo, deixa eu ver se eu consigo ver essa aqui de uma forma melhorzinha, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer talvez só com duas funções. Então, a ideia que as pessoas tiveram para esse algoritmo é mais ou menos o seguinte. Aqui eu tenho x2, aqui eu tenho x1 e aqui eu tenho o somatório de x e 14 zeros. Então, se eu tento otimizar um passo para cá, embora não vai ser ideal, mas eu também vou caminhar em direção ao meu ótimo nesse caso. Aí, se eu tento otimizar um passo para cá, eu também vou caminhar em direção ao meu ótimo, cada vez mais em direção ao meu ótimo. Só que chega uma hora que não ajuda. Aí eu faço isso para o outro lado. E eu começo a ver na outra direção. Então, se a soma dos erros vai dar essa minha função convexa, otimizar cada função dessa de forma independente vai chegar perto do valor ótimo. Só que você não pode fazer isso com cada função de uma vez só. Você vai fazer isso primeiro para essa função, vai dar um passo para cá, você vai chegar aqui. Aí depois você vai fazer para essa outra função, que também vai dar um passo para cá. Depois você faz para a primeira, para a segunda, para a primeira, para a segunda, para a primeira, para a segunda. E você chega no que é chamado do gradiente descendente. O gradiente descendente fala que escolha um ponto aleatório, qualquer um deles, otimize esse um ponto aleatório e você vai caminhar na direção do seu ponto ótimo na função das somas. Então, mesmo algoritmo de antes, escolha um ponto aleatório x, y, y, não mensure a derivada para todos os pontos, compute a derivada usando apenas x, y, e dê um passo na direção daquele um ponto. Olha como fica a cara aqui do seu algoritmo. Ele já não decai de forma muito suave, entendeu? Ele já começa a ter uma variação maior, porque assim vai ser meio esquisito, né? Assim, você vai primeiro ter essa função que o min está aqui, depois outra função que o min está aqui, na esperança de pegar a soma das duas, mas note como ele chega perto do nosso 0.8, embora chegue perto de uma forma mais ruidosa, entendeu? Tipo assim, a noção de convergência aqui não é tão boa não, mas chegou mais ou menos perto do nosso valor ótimo. E olha como o erro quadrado também decai bem rápido. E aqui rapidamente eu estou na região ótima do meu algoritmo. Então isso aqui é o que é chamado de gradiente descendente estocástico. Entendeu? E, embora seja contra-intuitivo, para vários casos ele é melhor do que o gradiente descendente normal, porque ele desce aqui bem mais rápido para o seu erro local. Para o seu mínimo global. Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui. E a função estocástica aqui, né? Estocástica, vamos dizer assim, aleatório, é que você, em cada passo do algoritmo, vai escolher um ponto aleatório, porque eles são independentes. Então aí tem o estocástico. Computa uma derivada de um ponto apenas, um custo O de 1. Então um algoritmo que tem um custo O de n, agora fica com o custo O de 1. E também chega nesse nosso resultado, que é o nosso mínimo
global ali. Embora vai errar mais, mas não está tão mal não. Fica em torno de 0,8. Parece que está ruim, porque esse gráfico não é 0,6, né? Mas pode ser de 0. Ele ficaria bem mais próximo de ficar em torno de 0,8 mesmo. E aqui seria o nosso algoritmo. Não sei o que eu tenho mais para a aula de hoje. Ah, tem a versão dimensional. Dúvidas? Já está claro? Tudo certo? Então, ok. Isso é o gradiente descendente para uma função. Então, para fechar a aula, de forma com a regressão linear, finalmente, se você pensar na regressão linear, eu não tenho apenas um parâmetro. Eu tenho dois parâmetros, que é o alfa e o beta. O problema dos dados do Samuruso, ou de qualquer dado de regressão linear, algumas pegadas, é que tem uma divergência na escala de x e y. No início eu pensei que eu ia conseguir aqueles dados, mas não consegui. Então, como o eixo x e o eixo y daqueles dados, um é 10 vezes melhor que o outro, a otimização começa a quebrar um pouco. A otimização começa a ficar um pouco bagunçada. Mas aqui eu gerei dados sintéticos. Mas aqui eu tenho dados de uma correlação linear de uma normal e outra normal. Você vê que os dois estão mais ou menos na mesma escala. Esses dados agora não são centrados em zero. E a gente quer achar a nossa maior curva com o nosso algoritmo de gradiente descendente. Diferente do outro caso, a gente vai ter agora dois parâmetros, onde um parâmetro aqui vai ser beta, que é a inclinação da curva, outro parâmetro vai ser alfa, que é um fator constante, ou intercepto em inglês, ou intercepto em português, aqui é o nosso fator constante da nossa curva. Aqui a gente tem a primeira e a segunda derivada, que estava em alguns slides da aula, duas aulas atrás. Eu só fiz organizar para ficar mais claro. Não, a primeira derivada de alfa vai ser isso aqui. A primeira derivada em beta é quase igual a de alfa, só que multiplicado por xi. E a gente quer otimizar os dois parâmetros. O algoritmo ele vai continuar sendo o mesmo. Tipo assim, ele não vai mudar muito de uma forma. Você vai dar um passo em alfa e você vai dar ao mesmo tempo um passo em beta. Você vai atualizar os dois parâmetros. Então, como é que funciona ele? Escolha um valor inicial, beta igual a 2, alfa igual a 2. Escolha um valor, uma taxa de aprendizado, 0,01, ou use o método de Newton, caso você queira. Compute o novo valor de alfa. Então, alfa vai dar um passo lambda em direção à derivada em alfa. Compute o novo valor de beta. Beta vai dar um passo lambda na negativa derivada de beta. Depois você atualizar alfa e beta aqui, atualiza os dois parâmetros de uma vez só. Um erro comum quando as pessoas implementam esse algoritmo é não criar essas variáveis auxiliares. É você implementar o algoritmo dessa forma, atualize alfa e depois atualize beta. E não fica claro quando a gente olha para aqui, mas quando a gente vê aqui, a derivada de alfa é uma função de alfa e beta. E a derivada em beta também é uma função de alfa em beta. Então, as duas atualizações, tanto para alfa quanto para beta, tem que considerar o valor de alfa e beta da iteração anterior. Se você não criar auxiliar, o que é que você está fazendo? Atualize alfa, defina um valor novo e atualize beta com o valor de alfa dessa iteração. Mas a derivada não foi computada com esse valor de alfa. Foi computada com o valor. A derivada assim. Isso, foi computada com o valor de beta de antes, né? E o valor de alfa atual. Então, isso aqui é a forma errada de fazer o algoritmozinho. A forma correta é essa. E isso aqui é o nosso algoritmo de gradiente descendente multivariado para regressão linear. Se você tiver uma rede neural com 1 milhão de parâmetros, é a mesma ideia. Então, assim, você vai computar a derivada e vai atualizar cada uma delas aqui. Quando vocês pegarem a lista, então só para dar aqui algumas dicas de gradiente descendente, né?
quando vocês pegarem a lista de vocês, a gente passou para vocês computarem aquela noção da idade do universo, com uma regressão linear. Como muita lista da matéria, já tem uma resposta nos slides, mas tentem implementar do 0 a 5, tem que pegar esse proof, brincar com o valor da taxa de aprendizado, ver como a coisa não converge, depois mudar o valor da taxa de aprendizado, olhar como a coisa vai convergir, entende? E o mais chato, pelo menos como a gente não viu regressão muito variada, é que assim, quando a nossa regressão ela tem esses dois eixos aqui, x e y, aqui são 3 vezes não, né? Então assim, em escalas mais ou menos diferentes, não funciona. Porque a taxa de aprendizado de alfa não é a mesma do que a taxa de aprendizado de beta. Um vai convergir rápido e o outro vai ficar lá atrás, sem convergir. Você tem que ficar brincando com os dois para resolver. Quando você z-normaliza seus dados, tudo fica bem comportado numa normal 0, 1, onde aqui eu tenho a mesma escala do que aqui. Aí o seu algoritmo de gradiente descendente vai funcionar bem melhor. Quando você z-normaliza seus dados, o alfa vai embora e a brincadeira fica mais fácil. Então, assim, tem uma contrapartida um pouco chata, né? Que a gente não conseguiu fazer a lista rodar sem z-normalizar os dados, mas são questões práticas. Tipo assim, isso acontece no dia a dia quando você roda algoritmo de machine learning. Ou você pode tentar taxas diferentes para cada parâmetro e tentar ver o que vai acontecer aí no seu algoritmozinho. Mas mesmo assim, implementem o código. E aqui eu fiz o exemplo univariado, né, que é o exemplo quando tudo está bem, quando tudo está bem comportado, a regressão deve funcionar. Se você observar bem, quando rodar esse notebook, ele começa dizendo para cada iteração qual é o valor de alfa e qual é o valor de beta. Então vai caminhando em direção ao valor ótimo. Vai caminhando em direção ao valor ótimo. Demorou aqui mais ou menos 300 iterações para chegar no valor ótimo, que é 3 e 2. E isso deve bater com o resultado 3 e 2, quando eu rodo o meu código Python para achar o valor da minha regressão linear. Bate de forma exata aqui mesmo, esses números, na minha regressãozinha. E eu fiz também aqui um algoritmo mais genérico, onde você pode, tipo assim, tem a condição de erro, quando os parâmetros convergirem, ou seja, quando os parâmetros novos forem muito próximos do atual, em média, aí o algoritmo vai parar, computa a derivada de uma vez só, numa função, atualiza os parâmetros aqui na minha outra linha. Então é um código muito fácil de fazer. Tentem fazer do zero, se tiver dúvida. Rodem, assim, peguem o que está lá. E o ascendente, o gradiente ascendente, a gente faz a verossimilhança, só vai mudar o sinal da derivada. A derivada aqui vai ser negativa agora, então vai mudar o sinal dela. Ao invés de dar um passo negativo, eu dou um passo positivo e chego também no exato mesmo resultado. Com um pouco mais de iterações, não sei porquê, mas chego no exato mesmo resultado da minha regressão. Não. Então é isso, assim, é isso. Basicamente a aula de hoje. Próxima aula. Próxima aula eu vou falar de regressão múltipla depois de regularização. Talvez eu essa aula, eu não falei nada. E é por isso. Já tem lista nova, já tem lista 6, 4 pontos também. E eu vou poder listar a